Garota Infernal completou 15 anos do seu lançamento agora em 2024 e eu fui rever o filme depois de vários anos. E eu fiquei surpreso o quão à frente do seu tempo ele era, que se fosse hoje em dia provavelmente seria um filme da A24 que as pessoas super adorariam. E com isso em mente eu decidi fazer esse vídeo para comentar sobre o filme, os bastidores dele e a ressignificação que ele foi tendo com o passar dos anos. A Diablo Cody é uma roteirista que ganhou fama com Juno, que foi o filme lançado em 2008, que ela escreveu o roteiro e tal, e ela ganhou o Oscar de melhor roteiro original por conta desse roteiro de Juno. E ela disse em entrevista a E.T. que ela ganhou carta branca para fazer o que ela queria pós-Juno e ela queria fazer um filme de terror e ela começou a escrever esse que viria a se tornar o Jennifer's Body. Nas minhas pesquisas, tem talvez um pouco de contradição nisso, mas é dito que ela começou inclusive a escrever isso antes sequer mesmo do Juno ser lançado, tanto que esse roteiro do Garota Infernal chegou a entrar na Blacklist, que é essa lista de grandes promissores roteiros que ainda não foram produzidos, em 2007, ao lado de outros filmes como Zumbilândia e Guerra Mundial Z. E quem ficou na direção foi a Karen Kusama, que na época havia dirigido o Aeon Flux, que é aquele filme com a Charlize Theron, que é uma adaptação de um desenho que passava na MTV, se eu não estou enganado. A história do filme acompanha a Niri e a Jennifer, que são duas garotas bem diferentes. A Niri é a nerd e tímida, enquanto que a Jennifer é a garota popular. E as duas são melhores amigas desde sempre. Uma noite, elas vão ali num lugar, num bar, ver o show de uma banda que está passando por ali, que a Jennifer está afim, e ela acaba sendo levada e usada para um sacrifício demoníaco por essa banda. A grande questão é que esse sacrifício precisava de uma virgem, coisa que a Jennifer não é, o que a faz voltar à vida de certa forma ali como uma sucubus que precisa se alimentar de humanos. Entre as referências que inspiraram a Diablo Cody estavam o diretor Dario Argento e o seu terror giallo ali, filmes oitentistas como Grito de Horror, Um Lobisomem Americano em Londres, Garotos Perdidos, esse último inclusive é um filme que eu vi recentemente pela primeira vez, porque as pessoas falam muito dos Garotos Perdidos e tal. Eu achei o filme ok, eu acho que ele envelheceu um pouco mal, mas a Diablo Cody, ela queria muito puxar esse sentimento vintage pra dentro desse filme que ela estava escrevendo. E pelo que eu fui pesquisando, inicialmente seria um filme de terror mais sombrio mesmo, mas aí fui enveredando um pouco mais para esse lado sarcástico, com humor, que acaba puxando uma outra referência oitentista, que é A Morte do Demônio. A diretora Karen Kusama, ela convidou o elenco para assistir para uma sessão de A Morte do Demônio 2, e dentro do quarto da Niri aparece também lá um pôster do A Morte do Demônio 1, tem uma camiseta dela que a Jennifer usa num determinado momento do filme, então essa referência ali paira também, mas eu diria que além do humor do Sanheim, desse tipo de terror com toques de humor, eu diria também que Garota Infernal, ela vem muito como uma consequência, se dá pra botar dessa forma, do Meninas Malvadas de 2004. De ter esse tom mais sarcástico relacionado a colégio, que traz coisas como ah, é verdade porque eu vi na Wikipedia, ou você era socialmente relevante 2 anos atrás, que são coisas que eu acho que datam bem aquele período, aquela época, e mais até. Eu acho que isso colocado ali, pra mim, é muito mais interessante do que o Meninas Malvadas de 2024 tenta fazer, que é não encontrar nenhum lugar para ser seu. Porém, eu fiquei bem surpreso ao assistir um filme e ver como ele talvez seja uma referência secreta de Garota Infernal, que nem a diretora, nem a Diablo Cody afirmam ter usado como referência, que é Ginger Snaps, ou como foi traduzido aqui para o Brasil, que eu não sei se é um título muito bom, Possuída. Eu fui assistir esse filme recentemente, porque eu fui fazer umas pesquisas sobre lobisomem e tal, e aí aparece esse filme sendo citado. Aí eu fui assistir, e eu fiquei, nossa, me lembra muito Garota Infernal, porque tem umas similaridades no sentido de que a gente tem uma dupla de personagens que são próximas, que uma delas passa por uma transformação sobrenatural que liga-se com uma questão real quanto mulher. E aí, é muito engraçado isso. Lá é 2 irmãs, aqui são essas melhores amigas. Aí tem a mais popular, que seria a Jennifer e a Ginger, que aí envolve a questão da menstruação e da virgindade. Lá com a Ginger é ela se transformando num lobisomem, e aqui com a Jennifer é relacionado a ela virar um demônio. De qualquer forma, Garota Infernal é um filme tecnicamente interessantíssimo, seja por conta do uso de efeitos visuais práticos, né, que ajudam o filme a envelhecer bem, mas também tem umas composições, tem umas cenas, uns takes inspirados, que eu achei muito legal ver com essa visão que eu tenho hoje em dia de filmes de terror, que hoje em dia, eu digo, eu gosto de filme de terror, eu consumo,
Quando eu fui assistir em 2009, eu basicamente não assistia porque era um gênero que eu morria de medo e eu queria passar longe de toda forma possível. E aí dentro desse filme, revendo agora, tem umas cenas que eu acho muito legais. Tem o split de Hopper no bar, que é aquela cena que você filma dois personagens que estão muito longe, que eles não poderiam estar em foco ao mesmo tempo, mas eles estão, que eu acho muito legal quando é feito. Tem a cena da Niri na solitária, na prisão, que eu também gosto muito. Os fades usados na biblioteca. É um filme muito legal nesse sentido, visualmente falando. E narrativamente falando também, muito dos tropos de terror são trabalhados de forma inteligente dentro de Garota Infernal, onde o principal deles, que é essa questão da virgindade, se a gente pensa nos filmes de terror de uma forma geral, entra muito uma questão de lugar de punição quase, porque o virgem ele está salvo até o momento que ele transa, e aí ele morre nesses filmes mais slasher, clássicos lá da década de 70, 80, era muito essa perspectiva que tinha-se até então. E no caso de Garota Infernal, o fato da Jennifer não ser virgem não seria um problema, seria até uma forma de salvação da personagem. Só que ela esconde isso ali para os garotos, porque ela acha que talvez o fato dela ser virgem é o que vai acabar salvando ela, só que é o que faz ela ser morta. Ou então também muito aquele pensamento de pessoa do lado de fora assistindo um filme de terror de por que você vai nesse lugar escuro? Por que você vai entrar nessa casa estranha? Por que você vai seguir essa pessoa? E no caso de Garota Infernal, é interessante porque trabalha muito essa perspectiva de que os homens dentro do filme não a veem como uma ameaça, não veem ela como um perigo. Então, eles vão seguir ela para dentro de uma mata escura, vão seguir ela para uma casa num bairro abandonado, porque eles acham que eles vão conseguir o que eles querem, que é transar com ela e tal, e ela acaba os atacando e os consumindo no processo. O título do filme Jennifer's Body vem de uma música da banda Hole, da Courtney Love, que é uma letra sobre uma mulher que ela é sequestrada, assassinada e desmembrada, que de certa forma acaba se ligando com a violência pela qual a Jennifer sofre no filme. Fora que é um título interessante quando a gente traduz ele literalmente de O Corpo da Jennifer, onde o corpo assume muito esse lugar de diferentes perspectivas para os homens muito alinhados com um objeto, seja um objeto para sacrifício, um objeto de possessão, um objeto de desejo, e dentro desse lugar de desejo é onde a Jennifer inverte essa lógica, porque ela usa isso como uma forma dela obter poder, dela lidar com o poder dela, que ela consegue tomar para si o controle manipulando esses homens e os consumindo, e em torno também muito dela já ter, a Jennifer de certo modo, uma obsessão por si mesma, pela sua imagem, pelo seu corpo, e como isso vai se tornando com o passar do filme, quando ela passa a consumir esses homens. Garota Infernal trabalha muito a sua narrativa em torno da relação entre a Niri e a Jennifer, num lugar muito profundo mesmo, de quase beirar o sobrenatural, antes mesmo disso estar presente dentro do filme, onde uma consegue sentir a outra, e de certa forma isso leva a duas leituras que não se invalidam, acho que elas são complementares em certo nível. Uma delas muito em torno da amizade tóxica que existe ali, onde a Jennifer pensa muito em si e nas suas vontades e coloca isso acima da Niri, e a Niri acaba se colocando muito num lugar ofuscado pela Jennifer, porque ela admira demais a Jennifer, ela idealiza muito aquela amiga dela, então ela faz todas as vontades da Jennifer por consequência. Do outro lado, há uma questão em torno do sentimento romântico, principalmente pela perspectiva da Niri, que é uma coisa que a própria Diablo Code, ela reforçou, ela disse numa entrevista em 2008, que ela diz achar que a Niri é apaixonada pela Jennifer. E, por outro lado, a Jennifer não necessariamente compartilha desse mesmo sentimento. Ela ama se sentir desejada pela amiga. Dentro do filme, tem lá no começo a garota que fala que elas duas são lesbi gays, para essa relação que tem a Niri e a Jennifer, ou no clímax do filme, quando a Jennifer vai atacar a Niri e a Niri fala, ué, mas você só não vai em cima de homens? Ela, vou pros dois lados. Tem isso, mas nenhum personagem é explicitamente, abertamente queer dentro do filme. Esse não é um conceito presente de maneira lúcida, talvez. Porém, pesquisando, eu vi que esse filme, O Garota Infernal, ele entrou muito num lugar de descoberta e de aceitação por pessoas dentro da comunidade. Tem algumas matérias que falam sobre isso, a própria Diablo Cody, a Megan Fox comentam sobre essas questões. E eu comecei a ler um livro, It Came From The Closet, Queer Reflections on Horror, que esse daqui, por conta de que
citava Garota Infernal e tal. Falei, deixa eu dar uma lida. E são meio que essays, né? São tipo depoimentos de pessoas dentro da comunidade queer, e dentro desse caso específico, é uma mulher falando sobre a relação dela se descobrir quanto uma mulher bissexual, e uma relação que ela tinha com a outra garota, e como isso de certa forma espelhava o que ela sentia vendo o Garota Infernal, que eu achei muito interessante. E aí o problema do filme na sua época foi o marketing, porque tendo um filme que é escrito por mulher, dirigido por mulher, protagonizado por mulheres, e tendo essas temáticas que eu citei, para quem que eles direcionam a promoção do filme? Para o público masculino, porque tinha Megan Fox, então vamos capitalizar em cima do corpo e do desejo desses garotos pela Megan Fox. The test screenings were horrible. And I believe that's because of the audiences that were recruited for the screenings. Which were like frat boys? Exactly. The studio had a very strong, unshakable belief that this movie needed to be marketed to young men, specifically. Which came because of me, I'm assuming. Yes. Okay. Yeah, exactly. E vinha ali do primeiro Transformers 2009, que é o ano que sai Garota Infernal. É o mesmo ano que sai o segundo Transformers, que tem aquela cena da moto, que ela tá ali em cima da moto, e a forma como é filmado é o suprassumo de hipersexualizar a personagem e, por consequência, a própria atriz. Então os executivos estavam com muito... Os executivos, a galera... Também os executivos, né? Tava muito com esse pensamento de vamos promover pros garotos, vamos levar os garotos para ver esse filme. I got a very memorable email from a marketing person at the studio once, where I had sent him this articulate defense of the film, and here's how it should be marketed. And I said, what specifically are you thinking? And he wrote back, Megan Fox hot, 3 words. In terms of what is the value of this film. Então, o problema de Garota Infernal no seu lançamento, além do fato de ele ser um filme à frente do seu tempo, não que isso fosse um problema, né? Mas foi haver essa desconexão entre o que o filme era e o público-alvo que deveria ser alcançado. Isso alinhado com a internet começando a surgir da forma como a gente usa hoje em dia, discursos machistas, misóginos, que receberam esse filme, fez Garota Infernal virar um fracasso, porque ele custou 16 milhões de dólares, rendeu mundialmente apenas 31 milhões, além de ter sido massacrado pela crítica. Pesquisando para o vídeo, eu descobri que haviam versões do roteiro, versões iniciais do roteiro, que caíram na internet e a galera foi fazer crítica em cima do roteiro, tipo... bizarro antes do filme ter sido lançado. Mas o filme, com o passar dos anos, eu diria que vai nos últimos 5 anos talvez, ele passou a ser redescoberto pelo público que ele queria alcançar mesmo, e hoje em dia ele é um clássico cult. Numa entrevista até... não vou lembrar pra onde, a Diablo Code, ela comentou, né, de se um cara escrevesse a frase, uma das que abre o filme, Inferno é uma adolescente, ela rejeitaria isso, mas ela tinha permissão porque ela tinha sido uma. E eu acho que essa frase dela encapsula muito o que é o sentimento e o que é Garota Infernal no final das contas. Eu lembro de quando o filme saiu no cinema aqui no Brasil, porque eu fui assistir. E o marketing que foi direcionado àquele filme era meio que pra mim na época, né? Um homem cis, hétero ali dos seus 17, 18 anos. Eu assisti o filme e fiquei meio... ah, nossa, é isso, que filme meio meh, qualquer coisa. Eu lembro de não ter gostado do filme. E levou muitos anos pra eu revisitar o Garota Infernal. E revendo pra gravar esse vídeo, eu com os meus quase 33 anos, tendo uma outra visão de mundo, de sociedade, de cinema... pô, Garota Infernal é um filme muito bacana, ele é um filme muito legal, ele é divertido. Foi só uma pena justamente o fato de ter rolado isso na época do lançamento do filme. Dele ter um claro objetivo do que ele é e pra quem ele quer ser, e esse filme não ter sido alcançado na época. E você curte Garota Infernal? Deixa aí nos comentários. Se curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos. Se não quiser fazer isso, só deixa o joinha que ajuda demais o YouTube a entender que esse vídeo é bacana, relevante. Indica-lo pra outras pessoas e a gente se vê na próxima.